Então eram coisas escondidas que eu não sabia. Por isso que eu falo, também. gente, você vai casar, a pessoa tem direito de saber tudo. E eu estaria com ele até hoje se não tivesse acontecido o que aconteceu, que foi o pior de tudo. Quando eu descobri, meu filho veio me contar que ele tinha cometido violência, né, abusado dele. Eu me apaixonei, trouxe ele para dentro da minha realidade. Eu já tinha editora, já tinha livros, já tinha estruturado o meu ministério todo. E eu falei assim, não, eu vou te ajudar no seu ministério. Fiz site, fiz idêntico que eu fiz no primeiro. Apresentei todo mundo. Não, ele é maravilhoso, ele é incrível. Só que tive problemas na lua de mel. Idêntico, foi tudo igual. Também na lua de mel já? Também. Mas eu de novo não ia contar nada pra ninguém. E sério, dessa vez eu tava fascinada, porque ele era um príncipe na minha cabeça. Eu não conseguia ver defeito nenhum. E durante muito tempo foi assim. Mesmo ele não dormindo comigo, mesmo ele dizendo que ele tinha doenças toda hora, que eu nunca imaginei que no namoro não existia. Ele tinha convulsão, teve tudo que você imaginar em 2 anos de casado. Ele teve câncer de pele, que não era câncer, mas ele falava que era. Depois eu ia descobrindo. E hoje eu sei que era uma fraude afetiva, porque depois, com o tempo, eu descobri que, na verdade, ele era homossexual e ele já tinha tido um casamento com outros homens, ele já tinha tido uma vida até fora da igreja, mas ele nunca me contou. Eu lembro que na época muita gente julgou, falando, até saíram, né, que era mentira, que você estava inventando certas coisas, e o tempo mostra, né, porque, enfim, Mas cada um faz as fácil. suas escolhas, mas quando você envolve outra pessoa que não está de acordo com a sua própria escolha e mente, é aí que tá o pior erro, né? E quando eu conheci ele, ele me prometeu que ia me proteger. Ele disse assim, enquanto eu estiver do seu lado, o seu ex-marido não vai te fazer mal. Agora você tem um homem aqui. Então eu me lembro que ele mesmo recolhia todos os prints na internet do meu primeiro marido falando um monte de coisa, porque eram as ameaças. Ele me pedia dinheiro, eu não dava, ele postava. E ele falava assim, ele foi na delegacia, levou uma pilha, tal, eu agora não, agora eu tô aqui. Então eu criei pra mim era perfeito ter uma pessoa pra me proteger, ter uma pessoa pra meio que me representar também, porque ele tinha um personagem pastoral, assim, ele era machista, ele era todo, sabe? E eu sempre tive uma coisa sempre tive amigos, conhecidos homossexuais, sempre me relacionei super bem com homossexuais. E nunca tive problema nenhum com isso. Inclusive, quando eu trazia um amigo pra casa, normalmente o meu cabeleireiro ia pra minha casa fazer meu cabelo, cortar meu cabelo, me maquiar, ele saía, porque ele falava que ele não... Eu achava que ele era machista. Hoje ele tá casado com um daqueles. Então eram coisas escondidas que eu não sabia. Por isso que eu falo, também. Gente, você vai casar, a pessoa tem direito de saber tudo. Mas as pessoas escondem, né? Elas escondem tanto. E quando eu soube, eu ainda entendi e continuei amando. E eu falei assim, eu tô do seu lado, você pode me contar. Tá tudo bem, eu vou te ajudar, sou sua esposa. Eu levei ele para médicos, levei ele para terapeutas. Tem um lugar aqui no Brasil maravilhoso, chama Estância Paraíso. Pedi para ele ir para lá, ficou lá. Falou que tinha conversado, contado tudo. Mas a verdade é que não. A verdade é que ele tinha uma vida dupla. E eu estaria com ele até hoje se não tivesse acontecido o que aconteceu, que foi o pior de tudo. Quando eu descobri, meu filho veio me contar que ele tinha cometido violência, né, abusado dele. E por 2 vezes que ele conseguiu contar, porque ele tinha só 5 aninhos, mas eu imagino que foram mais vezes.
E foi aí que eu vivi, acho que o maior problema da minha vida. O maior problema da minha vida. Eu não sei me defender. Eu só tomei uma atitude porque era o meu filho. Mas mesmo sabendo do caso de homossexualidade, de terem falado sobre isso, mesmo assim você aceitaria ter ficado com ele, ter mantido o casamento, se não houvesse a história? Eu aceitaria. Eu aceitei por bastante tempo, porque ele começou a se abrir comigo um ano de casamento, com um ano de casamento. Abria assim, situações que ele tinha vivido, situações na infância, situações... E assim, eu entendo que essa questão da homossexualidade, essa questão do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, isso é resultado de uma série de situações, de decisões e às vezes de acontecimentos. Mas você aceitaria entendendo que isso fazia parte de um passado, não de um presente? Exatamente, porque como eu achava que ele me amava, e ele era muito romântico e muito, assim, né, uma personalidade incrível, assim, no sentido de romantismo e de conquista. Então, para mim, não tinha dúvida que ele me amava. O fato e eu amava tanto ele que o fato dele ter uma tendência ou ele ter um passado não mudava para mim o fato de que naquele momento ele me amava e ele estava decidido a estar comigo. E quando ele me falava sobre a questão do passado e da tendência que ele... Eu via que ele ainda lutava com isso. Ele falava que era algo que ele não gostava e que ele estava disposto a vencer. Então, para mim, não me preocupava. Eu confiava muito. Só que quando eu comecei a ver algumas mensagens, a primeira coisa que aconteceu foi uma assessora que encontrou fotos de homens pelados no Facebook, veio trazer para eu ver conversas com homens. E eu respeitava ele muito como pastor, né? Então, sempre que chegava um adolescente para me pedir ajuda, eu encaminhava para ele. E eu vi que tinham conversas com esses adolescentes que às vezes tinham dúvidas sobre a questão da homossexualidade. E eu via que a resposta dele era diferente do que eu esperava. Ele já apresentava uma teologia que aprova, com argumentos bíblicos, e tinha um envolvimento com esses meninos que era diferente, que era estranho. Isso para mim me chocou. Só que quando eu vi essas coisas e eu fui orar e eu falei assim, Deus, eu não quero ser injusta, porque se ele estiver me traindo, se ele estiver tendo uma vida dupla, se realmente ele não é o que ele tem me falado, eu quero que o Senhor me mostre, porque eu não quero ser injusta, eu não quero em momento nenhum desrespeitar ele. Eu tinha um fascínio assim, e um respeito muito grande por ele. E eu falei, Deus, me mostra o que tiver escondido, o Senhor me mostra. E quando eu fiz essa oração, eu não imaginava que eu ia ver tanta coisa. Porque naquela mesma semana foi que o José veio falar comigo. E me contar o que tinha acontecido quando eu viajei. Então, foi muito pior do que eu imaginava, né? Eu acho que se eu tivesse visto um caso, uma conversa, eu ainda ia conversar, ele com certeza ia pedir perdão e aquilo tudo que normalmente pessoas assim fazem, e eu ia perdoar, porque eu era assim. Entendeu? E depois eu fui tratar isso na terapia. Por que quando me faziam mal eu não ligava, mas quando fizeram alguma coisa com meu filho, aí veio uma força de não sei da onde, e eu tive uma atitude, sabe, radical. Mas até hoje às vezes falo, gente, por que o tanto de mal que fizeram pra mim, eu nunca denunciei, eu nunca me defendi. E as pessoas falam assim, mas ela é tão forte, quando ela tá pregando, ela tá cheia de autoridade e tal, como assim não sabe se defender? Eu já ouvi uma pessoa falando assim, a Bianca tem tudo menos perfil de mulher indefesa.
Eu digo, gente, o ser humano é muito mais complexo do que a gente imagina. E às vezes, eu já conheci, hoje que eu estou sempre envolvida com mulheres que sofreram violência, eu já conheci mulheres delegadas, policiais, que são lutadora, atleta. A mulher, você olha e fala, gente, essa mulher, coitada de quem passar perto dela. Mas na área afetiva, tem um bloqueio. Não, ela é pequenininha. Inofensiva, não sabe se defender, não sabe, tem sempre pena de todo mundo. Não foi bem isso que ele quis dizer. Não era bem assim. Então, hoje eu sei que dentro desse relacionamento eu já vivia situações de violência, porque eu tinha um amor que não via defeitos, mas ele tinha crises de violência, ele quebrava coisas dentro de casa, ele jogou um sofá pela janela uma vez, isso no primeiro 6 meses de casamento. Mas por que eu não via? Porque não importa, ele é tão incrível, isso é uma bobagem. Isso foi um lado humano que... poxa, né, todo mundo tem direito de estourar desculpas, uma né? vez ou outra, sabe? Mas os funcionários, quantos funcionários eu perdia porque viam ele quebrando coisa no escritório, jogando porta-retrato no chão e tal, e ele saía, e eu sempre defendia ele, sempre ficava do lado dele, sempre. Só que isso faz parte de um problema que eu tinha. E eu acho que quando eu soube do José, naquele momento eu perdi meu chão, né? E eu falei, eu não tô acreditando, porque eu confiei cegamente. E mesmo não deixando, eles não ficavam sozinhos muito, na verdade, o José estava sempre comigo nas viagens, mas 2 vezes o evento que eu estava indo me disse que não tinha o dinheiro para passagem do meu filho e que só tinha para mim e para a pessoa que me acompanhava. E eu tive que deixar ele com as babás que eram super de confiança minha, olhando o José naquele... Não era nenhum fim de semana inteiro, era um bate-volta. Mas essas babás também foram testemunhas no caso, porque inclusive exatamente nesse fim de semana ele liberou dizendo que eu que estava pedindo para liberar e que ele ia ficar sozinho. Então, assim, é um caso que até hoje a gente não entende, uma injustiça com relação à própria justiça brasileira muito grande, mas é o que a gente estava falando aqui, né, nos bastidores. Eu hoje vejo que eu tinha um problema muito grande de me defender, um medo muito grande de falar a verdade, de me defender, de desmentir as mentiras que contavam. Porque é desgastante também, né? Você vê um outro lado criando tantas histórias que não são reais e você ter que se desgastar para desmentir tudo aquilo, fora a situação real que você já está passando. Exatamente. Né? Eu fui a pessoa que ficou totalmente destruída na história, entende? Porque até mesmo o meu filho, ele não tinha noção do que tinha acontecido. Ele me contou dizendo, papai faz uma brincadeira. Então, assim, ele vai crescendo, ele faz terapia, ele já passou por todas as fases de questionar, de perdoar, de entender que tem que perdoar não porque concorda. Ele vai crescer, ele vai lidando na medida em que ele vai crescendo e entendendo a situação, porque ele não